O desprezo inesperado que quebrou uma avó fortíssima em meio à dor de um abandono cruel. Adelaide sempre foi sinônimo de força. Aos 80 anos, suas mãos calejadas contavam a história de uma vida repleta de desafios. Olhos azuis profundos refletiam memórias de tempos difíceis. A infância isolada no interior, a voz autoritária do pai que ressoava em sua mente como um eco que nunca se apagava, e a traição cortante de Antônio, seu ex-marido, que a deixou com 3 filhos pequenos para cuidar. Ele, que um dia foi seu tudo, se jogou nos braços de sua própria irmã, Conceição, como se o mundo deles não existisse mais. Agora, passado o turbilhão, ela finalmente encontrara Aurélio, um amor que parecia prometer estabilidade e paz. Mas as coisas estavam prestes a mudar. Em uma manhã ensolarada, enquanto o perfume do café fresco preenchia a cozinha, um toque na porta quebrou seu momento de tranquilidade. Ao abrir, ela se deparou com Conceição, uma sombra de tristeza e arrependimento. O cor, os primeiros sinais de Alzheimer. Um nó se formou em sua garganta. Como poderia lidar com mais essa dor? A vida parecia abarrotada de desafios, e o peso deles quase a esmagava. Contudo, havia um brilho na dor, um lampejo de esperança de cura através dos segredos revelados. Poderia o perdão curar as feridas profundas que Conceição causou em seu coração? A interação entre as duas mulheres estava carregada de um clima tenso. Cada palavra trocada era uma luta silenciosa. Enquanto os dias se desenrolavam, Aurélio tornava-se mais evasivo. Momentos de lucidez seguiam-se a lapsos de confusão. Adelaide tentava ser forte, lutando contra as profundas ondas de tristeza que ameaçavam arrastá-la para o fundo. Ela olhava para ele e via um amor que poderia em breve se tornar uma memória. As imagens de uma vida juntos que começava a se desfazer mergulhavam-na em um luto antecipado. Que tipo de amor resiste ao abandono e à dor? E a reconciliação com Conceição valeria o esforço diante do... Camadas de segredos foram reveladas, apontando para verdades que poderiam mudá-la para sempre. Uma nova reviravolta na história, e os retos caminhos que ela conhecia começaram a se bifurcar em direções inesperadas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Adelaide segurava a carta de Aurélio, seu coração palpitava como se quisesse escapar do peito. As palavras dançavam em sua mente. Confusas. Lá fora, uma cena de caos. Um grupo de pessoas se aglomerava em torno de um veículo acidentado. Um homem estava caído no chão, sua perna em um ângulo impossível. Ela sentiu um frio na barriga. O coração acelerou e um nó se formou na garganta. O que estava acontecendo? Ao olhar mais de perto, uma figura a fez congelar. Era Antônio, seu ex-marido. O choque a atingiu como um raio. Ele estava ali, banhado em sangue, gritando. Aurélio apareceu rapidamente. Seus olhos cheios de confusão. Adelaide mal teve tempo de reagir. Ele empurrou uma cadeira, quase caindo ao tentar ver o que acontecia. A dor nas memórias que ela pensava ter enterrado ressurgiu com força. Como ele podia estar tão perto depois de tanto tempo? A multidão se inquietava. Diversos murmúrios se espalhavam. Conceição também apareceu, pálida e serena, como se estivesse esperando por este momento. A tensão eletrostática parecia palpável.
Ela olhou para Adelaide, como se soubesse que toda a tragédia estava interligada. Adelaide, precisa saber. Ela começou, mas seus olhos se perderam na cena à sua frente. Aurélio estava cada vez mais agitado. Ele a puxou pela mão, sentindo-se perdido. As palavras escapavam de sua boca em uma enxurrada de incompreensão. Adelaide, não. O que está acontecendo? O pânico em sua voz fez seu coração disparar ainda mais. Mas, sem que pudesse imaginar, a resposta de Conceição estava prestes a mudar tudo. Foi um aviso, uma mensagem de que nada está como parece. Antônio não é quem você pensa que é. E eu sou a chave para tudo isso. Ela gritou, com uma intensidade que cortou o ar. Adelaide sentiu um frio na espinha. A realidade começava a distorcer-se como espelhos quebrados. O peso das revelações parecia sufocá-la. O som de sirene se aproximava. Tempo estava se esgotando. Antônio, ainda no chão, olhou para a irmã com olhos de uma dor que ninguém poderia compreender. Por favor, Conceição, não. Ele soou desesperado, como se estivesse tentando impedir que segredos sombrios fossem expostos. Ele nunca foi o que você pensou, Adelaide. Ele fez coisas terríveis. Conceição continuou, sua voz agora um sussurro assustador. Adelaide tremeu. Ela nada entendia. A dor, a traição, o abandono, tudo isso parecia agora ser parte de uma rede de mentiras muito mais profunda do que tinha imaginado. A Aurora havia se perdido ali, e agora os laços entre eles estavam prestes a serem estendidos ou cortados. Então uma explosão. O calor a atingiu antes que ela pudesse processar o que estava acontecendo. O caos voltou a reinar. Aurélio gritou mais uma vez, a voz se perdendo em meio ao desespero. O momento que poderia trazer cura e reconciliação agora se tornava um mar de dor e confusão. Adelaide estava paralisada, com a carta ainda em mãos. O que era real? O que mais permanecia oculto? E quem realmente eram aquelas pessoas em sua vida? Esses pensamentos a consumiam enquanto a sirene se aproximava cada vez mais. Num instante, tudo o que ela achava que sabia se tornara um labirinto de incertezas. Com o coração na garganta, ela olhou para o céu. Estava prestes a descobrir se a verdade traria paz ou uma tempestade ainda maior. Adelaide estava paralisada, com a carta ainda em mãos. O que era real? O que mais permanecia oculto? E quem realmente eram aquelas pessoas em sua vida? Esses pensamentos a consumiam, enquanto a sirene se aproximava cada vez mais. Então, foi como se o mundo tivesse desacelerado. Uma explosão ecoou do carro acidentado. Chamas dançavam, iluminando a cena caótica à sua frente. Gritos e murmúrios cresciam na multidão em estado de choque. Ela deu um passo para trás, tentando processar, mas algo cortou seu ar. O calor intenso a forçou a desviar o olhar. Quando conseguiu olhar novamente, viu uma figura emergindo do fogo. Não era Antônio. Não era um desconhecido. Era Aurélio. Ele tinha saltado do carro em chamas. Adelaide mal pôde acreditar. Aurélio! Gritou, a voz que mal transpareceu em meio ao pânico. Ele caiu em cima da pista, aterrissando com um baque, enquanto a fumaça encobria a cena. O desespero tomou conta. Por um momento, tudo parecia surreal. Aurélio! Novamente, agora com um timbre de dor e desespero. Conceição, que assistia, ficou em estado de choque. O olhar dela se transformou. Passou de pânico a uma estranha serenidade. Ele não deveria estar aqui, murmurou, quase como uma prece. Mas o caos ao redor não a deixou continuar. O mundo parecia ter piadas cruéis. Adelaide avançou, seus passos hesitantes, mas a urgência a movia. Aurélio estava ali, cercado por pessoas.
Mas o olhar dele ainda disfarçava o vazio que a estava devorando. O que tinha acontecido? Por que ele estava em lugar tão perigoso? Enquanto o resgate tentava controlar as chamas e o horror, uma súbita verdade emergiu na mente de Adelaide. Tudo o que Conceição dizia, tudo o que tinha acontecido entre eles, talvez fosse parte de algo ainda maior. Ela viu Conceição hesitar, murmurando algo para Antônio, e a tensão que cresceu entre os três fez o estômago dela revirar. Adelaide, ouça! Gritou Aurélio, o rosto coberto de fuligem. Preciso que você entenda, antes que seja tarde demais. A voz dele estava desesperada, mas ao mesmo tempo havia algo mais. Algo que Adelaide não conseguia decifrar. O que ele tinha escondido dela? As palavras da carta, que agora ainda estava em sua mão, pareciam se agitar em sua mente. Está tudo ligado, tudo, ele gritou de novo, os olhos cheios de uma urgência frenética. O que estava acontecendo? No meio daquele caos, ela sentiu um frio percorrer a espinha. E o que foi que Conceição quis dizer? A chave para tudo? Para onde aquilo tudo os estava levando? Antes que pudesse perguntar, um barulho ensurdecedor cortou o ar, e Adelaide percebeu que um segundo carro estava se aproximando em alta velocidade, quebrando a barreira de segurança. Cuidado! Alguém gritou, mas já era tarde. A colisão foi brutal. Um estrondo lançou pessoas para longe como bonecos. Adelaide não conseguia processar. Aurélio foi atingido, caindo novamente, e o mundo ao redor dela desmoronou em disputas de socorro e gritos. E ali, junto ao caos, Conceição soltou uma revelação devastadora. É tudo culpa de Antônio. Ele fez com que tudo isso acontecesse. A voz dela ecoou, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos olharam para Antônio, como se ele fosse a raiz de toda aquela tragédia. Adelaide paralisou. O que isso significava? Antônio, o homem que havia magoado e se jogado nos braços da irmã, agora se revelava numa nova luz, como se ela estivesse vendo uma peça de um quebra-cabeça que nunca se encaixou. Era tudo uma confusão de mentiras e traições. O caos continuava, mas seu coração disparava em direção a novas possibilidades. Quem eram os verdadeiros monstros? O que mais estava escondido nas sombras das suas vidas? O perfume do café já não existia mais, e num estalo de dor e esperança, Adelaide percebeu. A verdade a esperava, mas qual seria o preço de descobri-la? Adelaide estava paralisada, com a carta ainda em mãos. O que era real? O que mais permanecia oculto? E quem realmente eram aquelas pessoas em sua vida? Esses pensamentos a consumiam enquanto a sirene se aproximava cada vez mais. Então, foi como se o mundo tivesse desacelerado. Uma explosão ecoou do carro acidentado. Chamas dançavam, iluminando a cena caótica à sua frente. Gritos e murmúrios cresciam na multidão em estado de choque. Ela deu um passo para trás, tentando processar. Mas algo cortou seu ar. O calor intenso a forçou a desviar o olhar. Quando conseguiu olhar novamente, viu uma figura emergindo do fogo. Não era Antônio. Não era um desconhecido. Era Aurélio. Ele tinha saltado do carro em chamas. Adelaide mal pôde acreditar. Aurélio! Gritou, a voz que mal transpareceu em meio ao pânico. Ele caiu em cima da pista, aterrissando com um baque, enquanto a fumaça encobria a cena. O desespero tomou conta. Por um momento, tudo parecia surreal. Aurélio, novamente, agora com um timbre de dor e desespero. Conceição, que assistia, ficou em estado de choque. O olhar dela se transformou. Passou de pânico a uma estranha serenidade. Ele não deveria estar aqui, murmurou, quase como uma prece. Mas o caos ao redor não a deixou continuar. O mundo parecia ter piadas cruéis. Adelaide avançou, seus passos hesitantes, mas a urgência a movia. Aurélio estava ali,
cercado por pessoas, mas o olhar dele ainda disfarçava o vazio que a estava devorando. O que tinha acontecido? Por que ele estava em lugar tão perigoso? Enquanto o resgate tentava controlar as chamas e o horror, uma súbita verdade emergiu na mente de Adelaide. Tudo o que Conceição dizia, tudo o que tinha acontecido entre eles, teve acontecido. Talvez fosse parte de algo ainda maior. Ela viu Conceição hesitar, murmurando algo para Antônio, e a tensão que cresceu entre os três fez o estômago dela revirar. Adelaide, ouça! Gritou Aurélio, o rosto coberto de fuligem. Preciso que você entenda, antes que seja tarde demais. A voz dele estava desesperada, mas ao mesmo tempo havia algo mais. Algo que Adelaide não conseguia decifrar. O que ele tinha escondido dela? As palavras da carta, que agora ainda estava em sua mão, pareciam se agitar em sua mente. Está tudo ligado. Tudo! Ele gritou de novo, os olhos cheios de uma urgência frenética. O que estava acontecendo? No meio daquele caos, ela sentiu um frio percorrer a espinha. E o que foi que Conceição quis dizer? A chave para tudo? Para onde aquilo tudo os estava levando? Antes que pudesse perguntar, um barulho ensurdecedor cortou o ar, e Adelaide percebeu que um segundo carro estava se aproximando em alta velocidade, quebrando a barreira de segurança. Cuidado! Alguém gritou, mas já era tarde. A colisão foi brutal. Um estrondo lançou pessoas para longe como bonecos. Adelaide não conseguia processar. Aurélio foi atingido, caindo novamente, e o mundo ao redor dela desmoronou em disputas de socorro e gritos. E ali, junto ao caos, Conceição soltou uma revelação devastadora. É tudo culpa de Antônio. Ele fez com que tudo isso acontecesse. A voz dela ecoou, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos olharam para Antônio, como se ele fosse a raiz de toda aquela tragédia. Adelaide paralisou. O que isso significava? Antônio, o homem que havia magoado e se jogado nos braços da irmã, agora se revelava numa nova luz, como se ela estivesse vendo uma peça de um quebra-cabeça que nunca se encaixou. Era tudo uma confusão de mentiras e traições. Mas então, como um relâmpago cortando o céu, Antônio se levantou, não em desespero, mas com uma calma inquietante. Vocês não entendem, eu sou apenas um peão nessa história, ele gritou, e seus olhos estavam vorazes. Adelaide e Conceição trocaram olhares confusos. Do que você está falando? Perguntou Conceição, trêmula. O pânico estava de volta. Há algo muito maior aqui. O que eu fiz foi por necessidade. Antônio respondeu. As contas de todo esse jogo estão se acumulando, e em breve vocês estarão em risco também. Adelaide sentiu um nó na garganta. O que ele estava insinuando? Que jogo era esse? Ela estava prestes a questionar mais, mas então percebeu um brilho no rosto de Aurélio. Um brilho que não era de dor ou confusão, mas de um conhecimento guardado. Ele resmungou, você nunca deveria ter me envolvido nisso. Um silêncio gelado caiu sobre eles, enquanto as peças do quebra-cabeça pareciam se mover de forma quase mágica. A verdade estava lá, mas como sempre, escondida sob camadas de dor e segredos não revelados. Adelaide colocou a mão na cabeça. Tentava organizar os pensamentos. O que era real? O que mais estava escondido? O sentimento de traição se entrelaçou com a necessidade de entender. Por que não podemos ter um momento de paz? O que mais pode acontecer? Pensou Adelaide, seu coração acelerando. Justamente quando as sirenes pareciam se aproximar para trazer alguma esperança, outro barulho cortou o ar. Um disparo. O som ecoou pela rua, retumbando como uma explosão. Ela viu Antônio se contorcer. Esses pensamentos a consumiam, enquanto a sirene se aproximava cada vez mais. Então, foi como se o mundo tivesse desacelerado. Uma explosão ecoou do carro acidentado.
Chamas dançavam, iluminando a cena caótica à sua frente. Gritos e murmúrios cresciam na multidão em estado de choque. Ela deu um passo para trás, tentando processar. Mas algo cortou seu ar. O calor intenso a forçou a desviar o olhar. Quando conseguiu olhar novamente, viu uma figura emergindo do fogo. Não era Antônio, não era um desconhecido. Era Aurélio. Ele tinha saltado do carro em chamas. Adelaide mal pôde acreditar. "Aurélio!" gritou, a voz que mal transpareceu em meio ao pânico. Ele caiu em cima da pista, aterrissando com um baque, enquanto a fumaça encobria a cena. O desespero tomou conta. Por um momento, tudo parecia surreal. Aurélio, novamente, agora com um timbre de dor e desespero. Conceição, que assistia, ficou em estado de choque. O olhar dela se transformou. Passou de pânico a uma estranha serenidade. Ele não deveria estar aqui, murmurou, quase como uma prece. Mas o caos ao redor não a deixou continuar. O mundo parecia ter piadas cruéis. Adelaide avançou, seus passos hesitantes, mas a urgência a movia. Aurélio estava ali, cercado por pessoas. Mas o olhar dele ainda disfarçava o vazio que a estava devorando. O que tinha acontecido? Por que ele estava em lugar tão perigoso? Enquanto o resgate tentava controlar as chamas e o horror, uma súbita verdade emergiu na mente de Adelaide. Tudo o que Conceição dizia, tudo o que tinha acontecido entre eles, talvez fosse gritou Aurélio, o rosto coberto de fuligem. "Preciso que você entenda antes que seja tarde demais." A voz dele estava desesperada, mas ao mesmo tempo havia algo mais. Algo que Adelaide não conseguia decifrar. O que ele tinha escondido dela? As palavras da carta, que agora ainda estava em sua mão, pareciam se agitar em sua mente. "Está tudo ligado, tudo!" Ele gritou de novo, os olhos cheios de uma urgência frenética. O que estava acontecendo? No meio daquele caos, ela sentiu um frio percorrer a espinha. E o que foi que Conceição quis dizer? A chave para tudo? Para onde aquilo tudo os estava levando? Antes que pudesse perguntar, um barulho ensurdecedor cortou o ar, e Adelaide percebeu que um segundo carro estava se aproximando em alta velocidade, quebrando a barreira de segurança. "Cuidado!" alguém gritou. Mas já era tarde. A colisão foi brutal. Um estrondo lançou pessoas para longe como bonecos. Adelaide não conseguia processar. Aurélio foi atingido, caindo novamente, e o mundo ao redor dela desmoronou em disputas de socorro e gritos. E ali, junto ao caos, Conceição soltou uma revelação devastadora. "É tudo culpa de Antônio. Ele fez com que tudo isso acontecesse." A voz dela ecoou, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos olharam para Antônio, como se ele fosse a raiz de toda aquela tragédia. Adelaide paralisou. O que isso... Mas então, como um relâmpago cortando o céu, Antônio se levantou, não em desespero, mas com uma calma inquietante. "Vocês não entendem. Eu sou apenas um peão nessa história," ele gritou, e seus olhos estavam vorazes. Adelaide e Conceição trocaram olhares confusos. "Do que você está falando?" perguntou Conceição, trêmula. O pânico estava de volta. "Há algo muito maior aqui. O que eu fiz foi por necessidade." Antônio respondeu. "As contas de todo esse jogo estão se acumulando, e em breve vocês estarão em risco também." Adelaide sentiu um nó na garganta. O que ele estava insinuando? Que jogo era esse? Ela estava prestes a questionar mais, mas então percebeu um brilho no rosto de Aurélio. Um brilho que não era de dor ou confusão, mas de um conhecimento guardado. Ele resmungou. "Você nunca deveria ter me envolvido nisso." Um silêncio gelado caiu sobre eles, enquanto as peças do quebra-cabeça pareciam se mover de forma quase mágica. A verdade estava lá, mas como sempre, escondida sob camadas de dor e segredos não revelados. Adelaide colocou a mão na cabeça. Tentava organizar os pensamentos. O que era real? O que mais estava escondido?
O sentimento de traição se entrelaçou com a necessidade de entender. Por que não podemos ter um momento de paz? O que mais pode acontecer? Pensou Adelaide, seu coração acelerando. Justamente quando as sirenes pareciam se aproximar para trazer alguma esperança, outro barulho cortou o ar. Um disparo. O som ecoou pela rua, retumbando como uma explosão. Ela viu Antônio se contorcer, a expressão dele mudando para uma dor absoluta. Não! Adelaide gritou, enquanto o olhar de Antônio se perdia na distância. O que estava acontecendo? Então, tudo escureceu. Adelaide estava paralisada, com a carta ainda em mãos. O que era real? O que mais permanecia oculto? E quem realmente eram aquelas pessoas em sua vida? Esses pensamentos a consumiam, enquanto a sirene se aproximava cada vez mais. Então, foi como se o mundo tivesse desacelerado. Uma explosão ecoou do carro acidentado. Chamas dançavam, iluminando a cena caótica à sua frente. Gritos e murmúrios cresciam na multidão em estado de choque. Ela deu um passo para trás, tentando processar, mas algo cortou seu ar. O calor intenso a forçou a desviar o olhar. Quando conseguiu olhar novamente, viu uma figura emergindo do fogo. Não era Antônio. Não era um desconhecido. Era Aurélio. Ele tinha saltado do carro em chamas. Adelaide mal pôde acreditar. Aurélio! Gritou, a voz que mal transpareceu em meio ao pânico. Ele caiu em cima da pista, aterrissando com um baque, enquanto a fumaça encobria a cena. O desespero tomou conta. Por um momento, tudo parecia surreal. Aurélio! Novamente, agora com um timbre de dor e desespero. Conceição, que assistia, ficou em estado de choque. O olhar dela se transformou. Passou de pânico a uma estranha serenidade. Ele não deveria estar aqui, murmurou, quase como uma prece. Mas o caos ao redor não a deixou continuar. O mundo parecia ter piadas cruéis. Adelaide avançou, seus passos hesitantes, mas a urgência a movia. Aurélio estava ali, cercado por pessoas, mas o olhar dele ainda disfarçava o vazio que a estava devorando. O que tinha acontecido? Por que ele estava em lugar tão perigoso? Enquanto o resgate tentava controlar as chamas e o horror, uma súbita verdade emergiu na mente de Adelaide. Tudo o que Conceição dizia, tudo o que tinha acontecido entre eles, talvez fosse parte de algo ainda maior. Ela viu Conceição hesitar, murmurando algo para Antônio, e a tensão que cresceu entre os três fez o estômago dela revirar. Adelaide, ouça! Gritou Aurélio, o rosto coberto de fuligem. Preciso que você entenda, antes que seja tarde demais. A voz dele estava desesperada, mas ao mesmo tempo havia algo mais. Algo que Adelaide não conseguia decifrar. O que ele tinha escondido dela? As palavras da carta, que agora ainda estava em sua mão, pareciam se agitar em sua mente. Está tudo ligado. Tudo! Ele gritou de novo, os olhos cheios de uma urgência frenética. O que estava acontecendo? No meio daquele caos, ela sentiu um frio percorrer a espinha. E o que foi que Conceição quis dizer? A chave para tudo? Para onde aquilo tudo os estava levando? Antes que pudesse perguntar, um barulho ensurdecedor cortou o ar e Adelaide percebeu que um segundo carro estava se aproximando em alta velocidade, quebrando a barreira de segurança. Cuidado! Alguém gritou. Mas já era tarde. A colisão foi brutal. Um estrondo lançou pessoas para longe como bonecos. Adelaide não conseguia processar. Aurélio foi atingido, caindo novamente, e o mundo ao redor dela desmoronou em disputas de socorro e gritos. E ali, junto ao caos, Conceição soltou uma revelação devastadora. É tudo culpa de Antônio. Ele fez com que tudo isso acontecesse. A voz dela ecoou e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos olharam para Antônio, como se ele fosse a raiz de toda aquela tragédia. Adelaide paralisou. O que isso significava? Antônio, o homem que havia magoado e se jogado nos braços da irmã,
agora se revelava numa nova luz, como se ela estivesse vendo uma peça de um quebra-cabeça que nunca se encaixou. Era tudo uma confusão de mentiras e traições. Mas então, como um relâmpago cortando o céu, Antônio se levantou, não em desespero, mas com uma calma inquietante. Vocês não entendem. Eu sou apenas um peão nessa história. Ele gritou, e seus olhos estavam vorazes. Adelaide e Conceição trocaram olhares confusos. Do que você está falando? Perguntou Conceição, trêmula. O pânico estava de volta. Há algo muito maior aqui. O que eu fiz foi, por necessidade, Antônio respondeu. As contas de todo esse jogo estão se acumulando, e em breve vocês estarão em risco também. Adelaide sentiu um nó na garganta. O que ele estava insinuando? Que jogo era esse? Ela estava prestes a questionar mais, mas então percebeu um brilho no rosto de Aurélio. Um brilho que não era de dor ou confusão, mas de um conhecimento guardado. Ele resmungou. Você nunca deveria ter me envolvido nisso. Um silêncio gelado caiu sobre eles, enquanto as peças do quebra-cabeça pareciam se mover de forma quase mágica. A verdade estava lá, mas como sempre, escondida sob camadas de dor e segredos não revelados. Adelaide colocou a mão na cabeça. Tentava organizar os pensamentos. O que era real? O que mais estava escondido? O sentimento de traição se entrelaçou com a necessidade de entender. Por que não podemos ter um momento de paz? O que mais pode acontecer? Pensou Adelaide, seu coração acelerando. Justamente quando as sirenes pareciam se aproximar para trazer alguma esperança, outro barulho cortou o ar. Um disparo. O som ecoou pela rua, retumbando como uma explosão. Ela viu Antônio se contorcer, a expressão dele mudando para uma dor absoluta. Não! Adelaide gritou, enquanto o olhar de Antônio se perdia na distância. O que estava acontecendo? Então tudo escureceu, como se a própria realidade estivesse em choque. Uma luz pulsante cortou o céu, ofuscando os sentidos. Adelaide abriu os olhos e o que viu a deixou paralisada. Não era a cena de um acidente. Era um campo aberto, rodeado por flores gigantes. E no meio de tudo estava Aurélio, como se o caos nunca tivesse existido. Adelaide, você precisa escolher, ele disse, com um sorriso enigmático. O olhar dele carregava uma serenidade que parecia irreal. Estamos em um lugar que não é deste mundo. Tudo o que você sabia é parte de um jogo maior. Ela piscou, lutando para entender. O que aconteceu? E Antônio? E o acidente? A voz dela tremia, cheia de confusão. Ele não é quem você pensa que é. Não importa quem é o verdadeiro culpado. O que importa agora é a sua escolha, Aurélio respondeu. E algo em sua expressão fez o coração de Adelaide disparar. Você vai arriscar tudo para saber a verdade ou voltar e viver com as mentiras? Adelaide sentiu que o chão sob seus pés vacilava. Era tudo uma peça orquestrada por alguém, e ela estava no centro. O que ela escolheria? Voltar ao caos ou enfrentar este novo, aterrador mundo? A dúvida a consumiu, enquanto as flores ao redor mudavam de cor, como se esperassem ansiosamente pela sua decisão. O tempo parecia não existir, e com uma única opção pairando sobre ela, Adelaide percebeu. A verdade pode ser mais devastadora do que qualquer mentira. Adelaide estava paralisada, com a carta ainda em mãos. O que era real? O que mais permanecia oculto? E quem realmente eram aquelas pessoas em sua vida? Esses pensamentos a consumiam enquanto a sirene se aproximava cada vez mais. Então, foi como se o mundo tivesse desacelerado. Uma explosão ecoou do carro acidentado. Chamas dançavam, iluminando a cena caótica à sua frente. Gritos e murmúrios cresciam na multidão em estado de choque. Ela deu um passo para trás, tentando processar, mas algo cortou seu ar. O calor intenso a forçou a desviar o olhar. Quando conseguiu olhar novamente, viu uma figura emergindo do fogo. Não era Antônio, não.
Era Aurélio. Ele tinha saltado do carro em chamas. Adelaide mal pôde acreditar. Aurélio! Gritou, a voz que mal transpareceu em meio ao pânico. Ele caiu em cima da pista, aterrissando com um baque, enquanto a fumaça encobria a cena. O desespero tomou conta. Por um momento, tudo parecia surreal. Aurélio! Novamente, agora com um timbre de dor e desespero. Conceição, que assistia, ficou em estado de choque. O olhar dela se transformou. Passou de pânico a uma estranha serenidade. Ele não deveria estar aqui, murmurou, quase como uma prece. Mas o caos ao redor não a deixou continuar. O mundo parecia ter piadas cruéis. Adelaide avançou, seus passos hesitantes, mas a urgência a movia. Aurélio estava ali, cercado por pessoas, mas o olhar dele ainda disfarçava um vazio que a estava devorando. O que tinha acontecido? Por que ele estava em lugar tão perigoso? Enquanto o resgate tentava controlar as chamas e o horror, uma súbita verdade emergiu na mente de Adelaide. Tudo o que Conceição dizia, tudo o que tinha acontecido entre eles, talvez fosse parte de algo ainda maior. Ela viu Conceição hesitar, murmurando algo para Antônio, e a tensão tudo. Ele gritou de novo, os olhos cheios de uma urgência frenética. O que estava acontecendo? No meio daquele caos, ela sentiu um frio percorrer a espinha. E o que foi que Conceição quis dizer? A chave para tudo? Para onde aquilo tudo os estava levando? Antes que pudesse perguntar, um barulho ensurdecedor cortou o ar. E Adelaide percebeu que um segundo carro estava se aproximando em alta velocidade, quebrando a barreira de segurança. Cuidado! Alguém gritou, mas já era tarde. A colisão foi brutal. Um estrondo lançou pessoas para longe como bonecos. Adelaide não conseguia processar. Aurélio foi atingido, caindo novamente, e o mundo ao redor dela desmoronou em disputas de socorro e gritos. E ali, junto ao caos, Conceição soltou uma revelação devastadora. É tudo culpa de Antônio. Ele fez com que tudo isso acontecesse. A voz dela ecoou, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos olharam para Antônio, como se ele fosse a raiz de toda aquela tragédia. Adelaide paralisou. O que isso significava? Antônio, o homem que havia magoado e se jogado nos braços da irmã, agora se revelava numa nova luz, como se ela estivesse vendo uma peça de um quebra-cabeça que nunca se encaixou. Era tudo uma confusão de mentiras e traições. Então, como um relâmpago, Antônio se levantou, não em desespero, mas com uma calma inquietante. Vocês não entendem. Eu sou apenas um peão nessa história. Ele gritou, os olhos vorazes. Peão? O que você quer dizer com isso? Perguntou Adelaide, o temor crescendo dentro dela. Que história é essa? Essa não é a primeira vez que isso acontece. Isto é apenas um ciclo, e vocês duas estão no centro dele. O jogo precisa ser jogado, e eu não sou o único que sabe. Aurélio ficou com a informação, e agora tudo isso não é mais sobre nós, disse Antônio, seu tom tão frio que parecia reverberar ao redor. Adelaide sentiu seu coração afundar. O que você está insinuando? Nesse momento, Aurélio se levantou, com um sorriso sombrio. Ele tem razão, Adelaide. Eu não sou quem você pensa que sou. Fui escolhido para manter a verdade escondida, mas não posso mais. O que ele fez é apenas uma parte de um plano maior. Um plano maior? As palavras dela pairaram no ar, como uma sombra pairando sobre o entendimento. Estava tudo desmoronando. Seus filhos, Adelaide, nossos passados estão conectados de uma forma que você nunca poderia imaginar. Ele disse, e o tom em sua voz era de alguém que havia carregado um fardo por muito tempo. Eu sou parte da família que você perdeu. O que você não sabe é que eles ainda vivem. Eles estão sendo mantidos em lugares que você nunca sonhou. O acidente foi uma distração.
As palavras cortaram como facas. O quê? Como você sabe disso? Como você pode falar assim? O ar desapareceu dos pulmões dela. Porque eu fui enviado para proteger você. O que Aurélio e Antônio estavam escondendo? As sirenes soavam cada vez mais próximas. O que estava acontecendo? E quem realmente eram aquelas pessoas em sua vida? No meio do caos, ela percebeu. A verdade a esperava em algum lugar. Mas a que preço? A multidão ao redor a assistia, em estado de choque. O que mais estava prestes a ser revelado? A esperança de ter seus filhos de volta poderia ser apenas uma armadilha? Com o coração acelerado, Adelaide percebeu que suas escolhas poderiam desencadear um novo ciclo de dor ou um caminho para a redenção. E nesse momento, tudo parecia tão frágil. Adelaide estava paralisada, com a carta ainda em mãos. O que era real? O que mais permanecia oculto? E quem realmente eram aquelas pessoas em sua vida? Esses pensamentos a consumiam enquanto a sirene se aproximava cada vez mais. Então, foi como se o mundo tivesse desacelerado. Uma explosão ecoou do carro acidentado. Chamas dançavam, iluminando a cena caótica à sua frente. Gritos e murmúrios cresciam na multidão em estado de choque. Ela deu um passo para trás, tentando processar, mas algo cortou seu ar. O calor intenso a forçou a desviar o olhar. Quando conseguiu olhar novamente, viu uma figura emergindo do fogo. Não era Antônio. Não era um desconhecido. Era Aurélio. Ele tinha saltado do carro em chamas. Adelaide mal pôde acreditar. Aurélio! Gritou, sua voz cortando o ar quente. Ele caiu no chão, aterrissando de forma abrupta. O desespero tomou conta. Aurélio! O som de sua voz agora soava como um grito de desespero, um eco de algo que parecia irreal. Conceição, que assistia, ficou paralisada, a cor do seu rosto desaparecendo. Ele não deveria estar aqui, murmurou, os olhos arregalados. O caos ao redor parecia crescer, como se o próprio mundo estivesse desmoronando. Adelaide avançou, seus passos hesitantes, mas algo a puxava para frente. Aurélio estava ali, cercado por um grupo que tentava ajudá-lo. Seu olhar desencontrado a fez sentir uma onda de confusão. O que tinha acontecido? Por que ele estava naquele lugar? Enquanto o resgate tentava controlar a situação, uma verdade emergiu na mente de Adelaide. Tudo o que Conceição dizia poderia ser parte de algo ainda maior. Ela viu Conceição hesitar, a boca se movendo num sussurro silencioso que misturava pânico e certeza. O estômago de Adelaide revirou, e a tensão entre as duas mulheres se intensificou. Adelaide, ouça! Gritou Aurélio, o rosto coberto de fuligem. Preciso que você entenda, antes que seja tarde demais. A urgência na voz dele transmitia um terror palpável. Está tudo ligado, tudo! Ele continuou, seus olhos arregalados. E enquanto o clima ao redor se tornava cada vez mais tenso, um movimento atrás deles chamava a atenção. Antes que Adelaide pudesse processar, uma sombra se aproximou rapidamente e um grito cortou a cena. Eles estão vindo! Gritou uma mulher do meio da multidão, seu rosto transformado em uma máscara de pavor. Nós temos que ir agora! A tensão no ar se intensificou. As palavras dela provocaram um murmúrio de assombro. Quem está vindo? Perguntou Adelaide, perplexa. A mulher, assustada, olhou para os outros. As pessoas que estão por trás disso. Eles sabem que descobriram a verdade e não vão parar por nada. Adelaide sentiu a adrenalina correr por suas veias. O pânico tomou forma em seu peito. Precisamos ajudar Aurélio. Mas no fundo, algo se agitava dentro dela. Um pressentimento de que não era apenas um acidente. Que havia algo muito mais sinistro em jogo. Conceição estava em choque. As palavras dela pareciam saídas de uma cena de filme. Eles sempre estiveram aqui no nosso meio, sussurrou, sua voz baixa e trêmula. Como assim? Adelaide perguntou,
a cabeça girando. O que mais não sabia? O tempo parecia parar enquanto a multidão começava a se espalhar, empurrada pela necessidade de escapar. Mas então, Aurélio conseguiu sussurrar, seus olhos fixados em Adelaide. Fui eu. A carta, tudo é parte de um plano. Eu não sou quem você pensa. Ele parecia quase alucinar. Eu sabia que ia acontecer, mas não tinha escolha. Escolha? O que você está dizendo? O que mais você esconde de mim? A raiva e a dor a consumiam, misturando-se numa torrente de confusão. E no instante em que as palavras saíam de sua boca, uma explosão de luz ofuscou tudo ao redor. Uma luz do céu cortou a atmosfera, iluminando tudo. Um grupo de homens, vestidos de preto, começou a emergir das sombras, seus rostos encobertos. Eles pareciam prontos para qualquer coisa. Saia do caminho, gritou um deles, enquanto empurrava a multidão. Adelaide sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? Por que tudo se tornava um cenário de pesadelo? Aurélio olhou para Adelaide, os olhos cheios de uma intensidade que ela nunca tinha visto. A verdade é que a família deles, seus filhos, tudo, não estão como você pensa. Nesse momento, a explosão de adrenalina fez o coração dela disparar. A figura de Antônio, que até agora havia se mantido em segundo plano, deu um passo à frente, com um sorriso sombrio nos lábios. Você está prestes a descobrir a verdade sobre tudo isso, Adelaide. E quando isso acontecer, nada será como antes. Adelaide sentiu o chão sob seus pés desmoronar. O que ele sabia que ela não sabia? A verdade a esperava, mas a um custo que não podia imaginar. O caos ao redor se intensificava, enquanto o futuro se tornava uma névoa insuportável, e o eco de mistérios não resolvidos tomava conta de seu coração. A sirene agora era apenas um distante sussurro em meio à tempestade que se aproximava. Adelaide estava paralisada, com a carta ainda em mãos. O que era real? O que mais permanecia oculto? E quem realmente eram aquelas pessoas em sua vida? Esses pensamentos a consumiam enquanto a sirene se aproximava cada vez mais. Então, foi como se o mundo tivesse desacelerado. Uma explosão ecoou do carro acidentado. Chamas dançavam, iluminando a cena caótica à sua frente. Gritos e murmúrios cresciam na multidão em estado de choque. Ela deu um passo para trás, tentando processar, mas algo cortou seu ar. O calor intenso a forçou a desviar o olhar. Quando conseguiu olhar novamente, viu uma figura emergindo do fogo. Não era Antônio, não era um desconhecido, era Aurélio. Ele tinha saltado do carro em chamas. Adelaide mal pôde acreditar. Aurélio! Gritou, sua voz cortando o ar quente. Ele caiu no chão, aterrissando de forma abrupta. O desespero tomou conta. Aurélio! O som de sua voz agora soava como um grito de desespero, um eco de algo que parecia irreal. Conceição, que assistia, ficou paralisada, a cor do seu rosto desaparecendo. Ele não deveria estar aqui, murmurou, os olhos arregalados. O caos ao redor parecia crescer, como se o próprio mundo estivesse desmoronando. Adelaide avançou, seus passos hesitantes, mas algo a puxava para frente. Aurélio estava ali, cercado por um grupo que tentava ajudá-lo. Seu olhar desencontrado a fez sentir uma onda de confusão. O que tinha acontecido? Por que ele estava naquele lugar? Enquanto o resgate tentava controlar a situação, uma verdade emergiu na mente de Adelaide. Tudo o que Conceição dizia poderia ser parte de algo ainda maior. Ela viu Conceição hesitar, a boca se movendo num sussurro silencioso que misturava pânico e certeza. O estômago de Adelaide revirou, e a tensão entre as duas mulheres se intensificou. Adelaide, ouça! Gritou Aurélio, o rosto coberto de fuligem. Preciso que você entenda, antes que seja tarde demais. A urgência na voz dele transmitia um terror palpável. Está tudo ligado.
tudo. Ele continuou, seus olhos arregalados. E enquanto o clima ao redor se tornava cada vez mais tenso, um movimento atrás deles chamava a atenção. Antes que Adelaide pudesse processar, uma sombra se aproximou rapidamente, e um grito cortou a cena. "Eles estão vindo!" gritou uma mulher do meio da multidão, seu rosto transformado em uma máscara de pavor. "Nós temos que ir agora!" A tensão no ar se intensificou, provocando um murmúrio de assombro pela multidão. "Quem está vindo?" perguntou Adelaide perplexa. A mulher, assustada, olhou para os outros. "As pessoas que estão por trás disso. Eles sabem que descobriram a verdade e não vão parar por nada." Adelaide sentiu a adrenalina correr por suas veias. O pânico tomou forma em seu peito. "Precisamos ajudar Aurélio." Mas do fundo, algo se agitava dentro dela. Um pressentimento de que não era apenas um acidente, que havia algo muito mais sinistro em jogo. Conceição estava em choque. As palavras dela pareciam saídas de uma cena de filme. Eles sempre estiveram aqui no nosso meio", sussurrou, sua voz baixa e trêmula. "Como assim?" Adelaide perguntou, a cabeça girando. O que mais não sabia? O tempo parecia parar enquanto a multidão começava a se espalhar, empurrada pela necessidade de escapar. Mas então, Aurélio conseguiu sussurrar, seus olhos fixos em Adelaide. "Fui eu. A carta. Tudo é parte de um plano. Eu não sou quem você pensa." Ele parecia quase alucinar. "Eu sabia que ia acontecer, mas não tinha escolha." "Escolha? O que você está dizendo? O que mais você esconde de mim?" A raiva e a dor a consumiam, misturando-se numa torrente de confusão. E no instante em que as palavras saíam de sua boca, uma explosão de luz ofuscou tudo ao redor. Uma luz do céu cortou a atmosfera, iluminando tudo. Um grupo de homens vestidos de preto começou a emergir das sombras, seus rostos encobertos. Eles pareciam prontos para qualquer coisa. "Saia do caminho!" gritou um deles, enquanto empurrava a multidão. Adelaide sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? Por que tudo se tornava um cenário de pesadelo? Aurélio olhou para Adelaide, os olhos cheios de uma intensidade que ela nunca tinha visto. "A verdade é que a família deles, seus filhos, tudo, não estão como você pensa." Nesse momento, a explosão de adrenalina fez o coração dela disparar. A figura de Antônio, que até agora havia se mantido em segundo plano, deu um passo à frente, com um sorriso sombrio nos lábios. "Você está prestes a descobrir a verdade sobre tudo isso, Adelaide. E quando isso acontecer, nada será como antes." Adelaide sentiu o chão sob seus pés desmoronar. O que ele sabia que ela não sabia? A verdade a esperava, mas a um custo que não podia imaginar. O caos ao redor se intensificava, enquanto o futuro se tornava uma névoa insuportável e o eco de mistérios não resolvidos tomava conta de seu coração. A sirene agora era apenas um distante sussurro em meio à tempestade que se aproximava. Então, de repente, o céu escureceu. Uma chuva torrencial desabou, como se o próprio universo estivesse chorando. A visão se tornou turva e a angústia cresceu em forma de gotas pesadas que caíam sobre sua pele. Adelaide viu Antônio se encostar em um carro, e ele sorriu de forma estranha, uma doçura sinistra. "Você não queria saber? Então eu vou te contar." E ao dizer isso, ele apanhou algo do bolso. Era uma caixa pequena, envelhecida com inscrições estranhas. "Aqui, Adelaide. O que está dentro pode mudar tudo." Não faça isso!" Aurélio gritou, mas a voz dele se perdeu no som da chuva forte e ensurdecedora. E no momento em que Antônio abriu a caixa, uma luz ofuscante emergiu dela, envolvendo todo o cenário. Adelaide sentiu-se puxada, como se algo mais estivesse acordando dentro de si. O céu, a chuva, o caos, tudo desapareceu por um momento. E nesse intervalo de tempo, ela sentiu as ligações de sua vida se desmanchando. "O que você fez? Antônio, não!"
gritou ela, sabendo que a resposta poderia destruir tudo o que conhecia. Então, uma onda de memórias a atingiu. Momentos que pareciam perdidos agora surgiram diante dela. Segredos há muito enterrados surgiram à tona, revelando conexões emaranhadas com todos ali presentes. O passado nunca havia sido um simples filme, mas uma teia complexa de segredos envolvendo Antônio, Aurélio e até Conceição. E tudo o que Adelaide havia acreditado até agora desmoronou, cortando-a como uma lâmina afiada. Com um misto de horror e fascínio, ela percebeu que a verdade estava apenas no começo de sua revelação. Cada segundo contava. O que realmente aconteceria agora? A caixa? O que continha? Tudo que ela pensara ter resolvido agora parecia tão distante. E no epicentro daquela tempestade, Adelaide questionou se ainda poderia controlar seu próprio destino. Adelaide estava paralisada. As chamas que ainda dançavam ao redor pareciam murchar diante de um novo tipo de pressão. O brilho da caixa tudo o que vivia girava em torno dela, como um furacão de sentimentos. O som da chuva misturava-se aos gritos, enquanto o toque gélido da verdade se aprofundava na sua mente. "Abre, Antônio! O que tem aí?" Sua voz estava tremendo e cheia de desespero. O medo a invadiu, como uma pangada no peito. Aurélio queria intervir, mas apenas balançou a cabeça em um gesto de desespero. "Não sou seu inimigo, Adelaide. Você precisa entender", Aurélio gritou. Mas a força da tempestade era maior. Adelaide olhou para ele, tentando decifrar se as promessas eram reais ou apenas mais um engano. Há quanto tempo tudo ela jazia sob mentiras? O brilho da caixa de Antônio cresceu, como se quisesse atrair todos. O que seria aquilo? O que poderia mudar tudo? Com um movimento brusco, Antônio jogou a caixa ao chão. Ela se abriu, liberando um raio de luz que parecia explodir em cores e sons. As memórias de Adelaide se entrelaçaram em um redemoinho, levando-a a momentos do passado que pensara ter superado. Sorrisos, risos e também as lágrimas e as traições. As visões eram intensas. Ela viu os filhos, não direto, mas sentiu a essência deles como uma presença reconfortante. Era como se pudessem se encar. A conexão entre eles era palpável, um pulso que vibrava em seu peito. "Adelaide, volte!" Aurélio gritou, mas a luz a absorveu por completo. Ela sentiu seu corpo ser arrastado, como se estivesse sendo puxada para um portal. "Não, não vou deixar você fazer isso!" gritou Conceição, tentando avançar, mas algo a deteve. As sombras cresceram, envolvendo a todos com um fluxo de energia assustadora. E então, tudo silenciou. Adelaide se viu em um campo aberto, flores altas balançando suavemente. O céu estava limpo, como se todo o drama tivesse desaparecido. Aurélio estava ao seu lado, mas havia uma leve tristeza em seus olhos. "Você conseguiu, Adelaide. O que faria agora?" Diante da pergunta, a verdade a atingiu como um tsunami. Seria ela a guardiã do segredo? Era seu fardo agora? O que era mais importante, a verdade ou a paz que jamais tivera? O campo começou a desvanecer e um eco distante a puxava de volta. Era Antônio, a voz dele, um chamado familiar. "A verdade deve ser compartilhada. Só assim você poderá afastar a dor." Adelaide sentiu a realidade voltando, os sons da cidade preenchendo suas orelhas. A luz a envolveu novamente, e ela abriu os olhos. Estava de volta à cena do acidente. A multidão a encarava, batedores de socorro se espalhavam por ali. Mas algo havia mudado dentro dela. O peso das decisões estava sobre seus ombros. Ela respirou fundo, encarando Antônio. "O que quer que eu saiba? O que mais está oculto?" O tom dela era firme, transparecendo uma nova determinação. Antônio hesitou, mas o olhar dele traía uma resignação. "Vamos juntos. Eu te ajudo." A história não é o que você pensava. Adelaide sentiu algo acontecer.
A verdadeira jornada estava apenas começando. Sua vida não seria mais a mesma. A verdade exigia coragem e ela estava disposta a lutar por seu futuro. O passado poderia ser doloroso, mas a esperança nasceria entre as sombras. E enquanto a multidão aplaudia as equipes de resgate, ela se virou e se despediu de Conceição com um olhar que dizia tudo. A reconciliação começava ali. Um feito que a princípio parecia impossível. O peso da caixa agora repousava em sua mente, e Adelaide sentiu as peças se conectando. E você? O que faria se estivesse no lugar dela? Não deixe de compartilhar suas reflexões nos comentários. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e continuar recebendo conteúdo incrível. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho e inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o futuro. Este é o momento para demonstrar seu apoio e mostrar que faz parte dessa jornada.